Oi, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Maiara Carvalho Martins e hoje nós vamos discutir em mais uma aula os profissionais da educação. Os profissionais da educação. A meta dessa aula é evidenciar a importância de todos os profissionais que trabalham nas instituições escolares e, com isso, ao final dessa aula, você deverá ser capaz de identificar os papéis que os profissionais da educação desempenham nas escolas, nas instituições de ensino como um todo, e compreender a importância do papel de cada profissional para a construção da identidade da instituição de ensino. E nessa aula, pessoal, a gente vai discutir sobre as pessoas que trabalham dentro das instituições educacionais. Na aula passada, a gente discutiu um pouquinho sobre a educação escolar, da qual a LDB trata. E hoje eu queria iniciar falando um pouquinho disso. Que a educação, ela está presente em todo lugar, em todas as esferas da nossa vida. Ela está presente na rua, ela está presente na casa, no seu exemplo, na sua atitude. Ela pode deseducar ou educar uma pessoa. Então, educação é algo muito amplo, ela está presente em todos os momentos. A educação está sendo praticada ou está deixando de ser praticada em todos os momentos. Entretanto, a educação seja algo muito amplo, a educação está ligada a uma profissão, como nós já discutimos. Ela está ligada a uma prática profissional específica. Então, assim como há engenheiros, advogados, médicos, há também os profissionais que são da área da educação, que são aqueles que estudam, aqueles que pesquisam, são aqueles que praticam a educação de uma forma mais restrita. E são sobre essas pessoas que nós vamos falar um pouquinho agora. A LDB, a gente estudou já na semana passada, ela tem um capítulo só para falar dos profissionais da educação. Esse capítulo tem artigos do 61 ao 67. E eu trouxe em apenas 2 slides para vocês um resuminho do que trata esses capítulos, do que trata esses artigos, na verdade. Então, o que a LDB considera como os profissionais da educação escolar básica? Os profissionais da educação são professor habilitado em nível médio ou superior, professor que tem, né, o diploma de pedagogia, trabalhadores em educação que têm o diploma do curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, que no caso, o curso de vocês se encaixariam nessa classificação, profissionais com notório saber, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, formação técnica profissional. Esses profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, eu puxei um quadradinho para falar um pouquinho mais para vocês, que são aqueles profissionais que não são da área propriamente dita da educação, de licenciaturas ou cursos de pedagogia, que são, é, o objetivo são formar professores para a educação básica. Por exemplo, podemos ter engenheiros que estão dentro da sala de aula, que estão atuando dentro da sala de aula, contudo, na formação para ser um engenheiro, eles não têm aulas sobre a área da educação, sobre a didática, sobre a avaliação, entre outros temas que nós vamos discutir aqui dentro desse curso. E aí, para que esses profissionais consigam adentrar a sala de aula, é preciso que eles tenham um curso, né, que eles falam que é uma complementação pedagógica, que aí são determinadas horas que eles têm que cursar, e eles têm que ter uma formação sólida, básica para docência nesse curso, tem que fazer estágio supervisionado e terem capacitação, e tem que também ter o aproveitamento da formação e das experiências. Logo após, um outro artigo que eu achei bem interessante foi falando sobre a valorização dos profissionais da educação. No artigo 67, ele fala um pouquinho dos profissionais da educação serem valorizados. Claro que eles estão falando dos profissionais da educação pública, né? Que atuam na educação pública. Então, esses profissionais, eles têm uma valorização que está pautada em lei. Eles têm que ser valorizados de acordo com a lei. Então, eles ingressam, né, na escola através de concurso público ou prova de títulos. Eles têm um aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Pessoal, em todas as escolas, os professores de educação pública, os professores têm que se dedicar a ter um aperfeiçoamento contínuo, a buscar, né, mais conhecimentos pedagógicos ou da sua área, e isso, dentro da educação, é algo de muito valor, nós vamos discutir isso muito mais para frente nas nossas aulas.
Ele tem que ter um piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho e condições adequadas de trabalho. São coisas que estão preconizadas na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas que nós podemos refletir se de fato todos esses quesitos estão incluídos dentro da nossa educação, dentro do âmbito público que professores, pedagogos, todo mundo atua dentro do campo educacional. Bom, nós falamos um pouquinho sobre os profissionais da educação que estão descritos, elencados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Só que, contudo, ao invés de fazer uma aula evidenciando apenas esse artigo da LDB, eu resolvi falar para vocês um pouquinho sobre os funcionários da escola, de todos os funcionários da escola. Por quê? Nós vamos discutir muito ainda o papel da gestão, que geralmente são os gestores, né? Supervisores de escola, diretores, vice-diretores. Nós vamos falar muito sobre o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, da relação do professor com o aluno. Enfim, nós vamos discutir esses personagens da educação com mais profundidade. E hoje, na aula, que são os profissionais da educação, eu resolvi trazer para vocês um pouquinho sobre todo o corpo que compõe a escola e a importância que esses funcionários têm. Por quê? Eles, historicamente, tinham um papel e hoje em dia a lei e o nosso contexto faz com que esses funcionários ganhem um novo papel, tenham uma nova identidade. E eu queria trabalhar isso um pouquinho com vocês. Por isso que eu trouxe mais sobre os funcionários da escola. Então, quem são esses funcionários? Funcionários, eles são identificados por diferentes nomes: serviçais, servidores, auxiliares. E eles são identificados também porque eles exercem o papel de mero cumpridores de tarefa. Só que hoje esses funcionários, como eu já disse, eles são chamados para assumir uma nova postura, uma nova atuação em face das transformações que perpassam a sociedade e a escola. O que é mais importante a gente entender é que é evidente que, fora do espaço da sala de aula, ocorrem processos educativos. Fora do espaço escola, ocorrem processos educativos. E esses processos de interação e de vivência coletiva, ele coloca em evidência os trabalhadores não docentes, que são funcionários da escola, que são os que nós vamos discutir hoje. Ou seja, a condição de educador, ela não está ligada somente ao professor, mas ela está ligada a todos que compõem o corpo de trabalho da escola, pois todos eles influenciam na formação de cada aluno que passa ali. O nosso objetivo da aula de hoje é justamente isso, é evidenciar esses funcionários e mostrar a importância que eles têm para a construção da identidade da escola que ele trabalha. Então, assim, quando nós falamos de educação, nós diretamente ligamos a educação e a escola a professores, gestores e alunos. Contudo, já pararam para pensar que existem outros funcionários da escola? Vocês já pararam para pensar como outros funcionários de escolas influenciaram a formação de vocês, a formação integral? Como as cantineiras influenciaram? Como o porteiro influencia? O quão é importante o trabalho de cada um dentro da escola. Então, assim, atualmente existem no Brasil mais de 1 milhão de funcionários trabalhando em escolas públicas e particulares e mais de 50 milhões de alunos. Para cada estudante, o papel da escola e desses funcionários é essencial. Imagina um dia na escola sem a presença das cantineiras, sem a presença dos porteiros, das secretárias, enfim, de qualquer outro funcionário. Esses funcionários, eles são tão essenciais quanto os professores. Os alunos constam com o corpo, né, letivo, docente, por 200 dias. São 200 dias letivos, então 200 dias letivos, ele conta com todas as pessoas que trabalham na escola. E por isso que é tão importante falar dos papéis de cada um deles. Vocês, a maioria aqui do curso, já trabalha, já atua no âmbito educacional. Pensem em algum funcionário que não, diretor, vice-direção, pedagogo ou professor. Pensem que um funcionário desse falta, ou uma função falta na escola. Por exemplo, a função das cantineiras. Se falta cantineira, quem vai descer para preparar o alimento, para organizar a fila,
para tomar conta da alimentação dos alunos na hora do recreio. A bibliotecária, se ela falta, como é que nós vamos fazer para a gente lidar com aquele dia a dia? Então, assim, é importante a gente pensar que cada função ou funcionário, que se ele faltar, ele vai atrapalhar aquela rotina da escola. A rotina da escola, ela fica um pouco perdida. A gente tem que ficar tendo jogo de cintura para conseguir lidar com as adversidades que vão tendo no nosso cotidiano. Então, por isso que eles são tão importantes e por isso que hoje eu resolvi falar um pouquinho deles. E de onde vem essa visão? Falei nesse último slide que, historicamente, os funcionários eram vistos como cumpridores de tarefa. E hoje, eles são vistos como também educadores. Eles exercem um papel de suma importância na formação de cada aluno que está na escola. Essa visão, ela vem da LDB. Essa nossa nova concepção vem da Lei de Diretriz e Base da Educação, e ela propõe uma concepção de educação que enxerga como um processo abrangente, voltado à formação integral dos alunos, que visa a construção de uma sociedade justa e democrática. Então, quando a gente começa a pensar com esse novo olhar, com esse olhar mais ampliado da educação que a LDB propõe, a gente começa a repensar também o papel de cada um que está dentro do âmbito escolar. Historicamente, o papel do educador era algo apenas do professor, como se ele fosse o detentor de um poder, como se ele que mandasse e desmandasse dentro da sala de aula, e ele que colocasse algum conhecimento, né, pensando na concepção tradicional, como se ele colocasse, imputasse um conhecimento dentro daquele aluno. Nós hoje caminhamos para uma outra vertente, para um outro modelo de educação que ela é muito mais participativa, dialógica, democrática. E é uma educação para a formação da cidadania. A LDB, uma palavra que discute muito, é sobre cidadania. E nesse sentido, a gente começa a ressignificar o papel da escola, que antes ela era vista como espaço de transmissão de conteúdo. E aí hoje a gente repensa ela e reflete sobre os papéis de todos os profissionais da educação, com o olhar de valorização deles, com o olhar de reconhecer o papel importante que cada um desempenha. E aí nós vamos tornando a escola um lugar muito mais sintonizado com a realidade, com os direitos sociais, que considera todos os integrantes da escola protagonistas do processo educativo. E essa visão faz a gente refletir sobre a função social da escola, sobre a função pedagógica dos funcionários da educação. Nós estamos, então, vivenciando um momento de mudanças, de repensar o espaço escolar para além dos muros da escola, para além da transmissão dos conteúdos. E a escola, assim, ela vai ganhando um olhar de um espaço em que os estudantes exigem cada vez mais que ela esteja sintonizada com os direitos sociais, com a construção de autonomias, com a construção de sujeitos críticos e participativos na sociedade. E nessa nova função da escola, nesse novo olhar de escola, se antes a gente via esses funcionários apenas varrendo, limpando, apenas abrindo a porta, hoje em dia isso já não basta mais para esses funcionários. Por quê? Porque eles são considerados educadores, pois eles fazem parte de todo o processo educativo. Todos os funcionários da escola são educadores, porque eles são membros de uma sociedade humana e, além de serem membros da sociedade humana, eles também pertencem ao corpo de trabalhadores das escolas. E aí, dessas agências formais de educação, eles são sim educadores. Por isso que nós precisamos sempre reforçar que todos são educadores, embora cada um tenha uma função distinta. É óbvio que uma merendeira tem uma função distinta de um professor, mas ela também é educadora naquela função que ela exerce. Ela está ali com o aluno no dia a dia, no cotidiano, e aí o que essa nova concepção exige é uma nova postura desses funcionários. E aí, ser educador escolar nesse sentido, ser um funcionário escolar, tanto como professor, como funcionário, enfim, ele implica competências muito mais complexas. Por quê? Porque ele tem que saber lidar com esse cotidiano da escola, ele tem que saber como ele vai desenvolver e desempenhar os papéis nessa nova concepção. E aí, quando a gente vai pensando assim nesse cenário, né? Merendeiros também precisam cuidar da educação alimentar, bibliotecários podem ajudar na construção do hábito da leitura, secretários podem colaborar com o processo avaliativo do ensino e aprendizagem, enfim, todos os funcionários podem desempenhar papéis importantes. E isso precisa ser o quê? Explorado por quem está dentro da escola. Então,
Eu queria compartilhar com vocês um projeto bem bacana de uma escola do municipal que eu trabalhei na supervisão, e nós tínhamos um projeto de contraturno escolar. Os alunos eles ficavam com um tempo muito ocioso e aí acabavam indo para caminhos mais difíceis da vida. E resolvemos então fazer um projeto. Nesse projeto, nós reunimos toda a escola. Quando eu falo toda a escola na reunião, é porque nós reunimos professores, nós reunimos as merendeiras, nós reunimos os porteiros, todo mundo que fazia parte daquela escola nós reunimos, e aí apresentamos a proposta do projeto, que era ter atividades dentro da escola no contraturno escolar do aluno, e aí foi muito interessante que todos os funcionários puderam colaborar. Uma cantineira nossa, ela deu aula de fazer tapete raiolo, e aí muitas alunas se inscreveram, né, nessa oficina, a gente dava, na verdade, oficinas, e aí a proximidade que ela tinha com esses alunos que começaram a frequentar mudou o comportamento desses alunos quando eles estavam dentro da escola. Então eles vão criando uma relação com esses alunos, eles vão ganhando uma valorização desses alunos e ela também consegue começar a atuar como educadora. E isso é muito importante dentro do âmbito escolar. Ela começa com a valorização a sentir que ela tem mais autonomia, que ela tem mais espaço para atuar dentro da escola, ela se sente mais valorizada. E isso é muito importante, é só um exemplo. Temos vários exemplos, tivemos o porteiro também, que fez uma horta escolar, e os alunos cuidavam da horta, e além de cuidar da horta, eles levavam para casa os alimentos da horta. E ele sabia muito sobre a horta escolar, e ele dava aulas para esses alunos sobre a fertilização da terra, sobre aguar, né, que os alunos acham que é só jogar água. Enfim, foram muitas experiências trocadas, foram muitas oficinas que nós tivemos e toda a equipe da escola contribuiu para isso, fortalecendo os vínculos, valorizando os funcionários e mostrando, evidenciando o que a gente está discutindo na aula de hoje, o papel de educador que cada um exerce. Portanto, pessoal, para isso acontecer não é algo de uma hora para outra. Os funcionários, eles precisam se conscientizar disso e também serem conscientizados da importância do papel deles para aquela escola. Porque para construírem, ou melhor, reconstruírem, né, a sua identidade, a sua atuação dentro do espaço educativo, ele precisa ter essa conscientização. E a escola pode oferecer e proporcionar para ele isso. E é isso que a gente quer que você aprenda com esse curso de auxiliar pedagógico, que você valorize esses profissionais e que os instigue, os conscientize para que eles possam fazer uma nova atuação, para eles repensarem, reconstruir a sua atuação dentro do espaço escolar. Então, para que isso ocorra, né, depende de todo um contexto, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas é algo que a gente já tomando consciência é o primeiro passo. E além dessa visão toda que nós discutimos aqui, nós temos também necessidade de valorização desse profissional, a valorização aqui no sentido de ter condições adequadas de trabalho, reconhecimento, valorização do aluno com esse funcionário, valorização dos professores, de todo o corpo da escola, valorizar cada função de cada um. Por isso, pessoal, eu deixei sugestões de 2 vídeos para vocês. Um vídeo fala do papel, né, dos funcionários, fala um pouquinho do que a gente discutiu ao longo dessa aula, e o outro fala de troca de papéis. É um projeto que aconteceu dentro de uma escola, que acontece, na verdade, em que os alunos vivenciam um dia de cada um de um funcionário. E isso é muito importante para a valorização desses funcionários. E vocês vão ver, o vídeo é bem bacana, são 2 vídeos curtinhos, e aí eu vou deixar o link, vou deixar o slide, eu espero que vocês assistam. Para concluir, né, a aula de hoje, com a nova perspectiva que a LDB traz sobre o espaço escolar, os papéis de todos que compõem o corpo de trabalho na escola, reconhece o caráter pedagógico que todos desempenham na função e caracterizam o nascimento de novas identidades profissionais. Essas novas identidades agregam ainda mais na escola e nas instituições educacionais. Informação para a próxima aula. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre professor e aluno, entre educador e educando. Em relação a essa aula, eu espero que vocês deixem todas as suas contribuições, dúvidas e experiências nos fóruns de discussão e que a gente compartilhe
e aprenda cada vez mais. Essas são as nossas referências bibliográficas e eu espero vocês até mais.